inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa aos presentes da reunião passada pelo ocorrido. Desculpe em nome do plenário, desculpe em nome do povo que estava, e pedir para que isso não mais aconteça. Pedir para que os vereadores tenham respeito com o público, que o público tenha respeito com os vereadores. Se alguém tiver algum problema aqui, pessoal, que esse problema seja resolvido da porta para fora. Aqui dentro não, por favor. Para que os trabalhos ocorram dentro da seriedade, dentro do respeito. Gostaria de agradecer a presença da secretária de Assistência Social Marina, ao ex-vereador Valdemir Silva, Ian, a ex-vereadora Rosa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos que mais uma vez comparecem nessa Casa Legislativa para prestigiar e acompanhar nossos trabalhos. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum e colha a assinatura do livro. Perfeito? Sob as bênçãos de Deus, iniciamos e desenvolvemos nossos trabalhos. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da legislatura 2017-2020. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do ofício de convocação dessa reunião extraordinária. Rubim, 29 de março de 2017. Excelentíssimo senhor vereadores, convoco Vossa Excelência para a reunião extraordinária que realizaremos no dia 30 de 3 de 2017, com início às 17 horas da tarde, na sala das sessões desta Casa Legislativa, onde o assunto a ser tratado será a análise, discussão e, se possível, votação do projeto de lei número 03 de 2017, que revoga a lei número 1122/2016 e dá outras providências. Desde já contamos com a presença de todos os vereadores. Atenciosamente, Bruno Jardim Henrique, presidente. Gostaria que o secretário, até pelo fato da falta de luz na reunião passada, que lesse novamente o projeto de lei. Projeto de lei 03 de 2017, que revoga a lei número 1122 de 2016 e dá outras providências. O povo do município de Rubim, através de seus representantes, aprova, e eu, prefeito do município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado a lei número 1122, de 28 de dezembro de 2016. Artigo 2º. Considerar-se-á mantido o valor do subsídio pago em dezembro de 2016 para a legislatura 2017-2020, nos termos do artigo 38, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. A devolução do subsídio pago acima do valor previsto no artigo anterior será disciplinada por portaria da presidente da Câmara. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2017. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Mesa diretora da Câmara, 27 de março de 2017. Justificativa. Senhores vereadores, o projeto visa adequar a Câmara Municipal de Rubim aos ditames constitucionais que devem regir a administração pública, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. O princípio da legalidade não foi devidamente observado durante a tramitação do projeto número 07 de 2016, que originou a lei número 1122 de 28 de dezembro de 2016, vez que, além de ter ocasionado usurpação de competência ao transferir ao Poder Executivo a prerrogativa de sancionar o aumento de subsídio dos vereadores em flagrante afronto ao artigo 37, parágrafo 1º e artigo 40, inciso 10 da Lei Orgânica de Rubim,
incorreu em uma série de outras impropriedades técnicas que macularam de forma irreparável a proposição. Dentre essas impropriedades, talvez a mais grave delas é o fato de que o projeto de lei número 07 de 2016 foi aprovado em período vedado, leia-se proibido, tanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, quanto pela Constituição Federal. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato que se resulte o aumento da despesa com o pessoal expedido nos 180 dias anteriores e ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. A ser agido os vereadores daquela legislatura, ao apreciarem a proposição legislativa que fixava subsídio para a legislatura 2017-2020, o fizera quando o processo eleitoral havia sido concluído. Dessa forma, violaram também o princípio da impessoalidade, pois é inegável que parte daqueles edis legislaram em causa própria, vez que haviam se sagrado vencedores nas eleições proporcionais e seriam diretamente beneficiados pelo aumento de subsídios. Destaca-se que a anterioridade exigida pela fixação do subsídio dos vereadores, além de evitar que estes legislem em causa própria, aumentando os próprios vencimentos, também visam permitir o inverso, ou seja, evitar retaliações dos não eleitos contra os futuros mandatários do Legislativo. Fosse permitida a aprovação de lei que fixe subsídio após definidos os eleitos, tanto os vereadores reeleitos poderiam aumentar seus próprios vencimentos, quando não reeleitos poderiam voltar redução drásticas do subsídio da próxima legislatura, para prejudicar os que se sagraram vencedores nas urnas. Destaca que essa Casa Legislativa tem poder, dever de revogar seus próprios atos, quando enviados de vícios ou ilegalidades. Assim, o presente projeto visa também resgatar a moralidade pública, pois a Lei nº 1122/16 foi aprovada e sancionada nos últimos dias do ano, concedendo aumento de despesa que afronta julgamentos de diversos tribunais, inclusive do Tribunal de Contas de Minas Gerais, conforme consulta número 883/223 e prestação de conta número 657.899, dentre outros. Não bastasse tudo isso, a justificativa da PL 07/2016, naquela ocasião, asseverou que a aprovação de norma que fixa subsídio após o período eleitoral é ilegal, conforme recurso extraordinário número 62.594, julgado pelo Superior Tribunal Federal. Por fim, destaca-se que a manutenção da Lei número 1122/16 no ordenamento jurídico é erro grave e, caso não seja revogada, poderá ocasionar, além do ressarcimento integral do dano ao erário pelos vereadores, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, multa civil de até 3 vezes o valor ganho, dentre outras penalidades previstas na Lei nº 8.429/92. Diante disso, essa mesa diretora espera poder contar com o apoio dos demais colegas para conseguir a revogação da Lei nº 1122/2016, dentro de sua esfera e de competência, ou seja, no processo legislativo, e antes que o valor ilegitimamente recebido se torne mais expressivo.
Mesa diretora da Câmara, 27 de março de 2017. Vou passar para o Dr. Messias, que vai fazer um parecer jurídico oral. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores, cumprimento também toda a população de Rubim. Nosso escritório fica em Teófilo Otoni, e o Dr. Miller Quaresma, que é o procurador aqui da Câmara Municipal, ele nos solicitou, dentro de nossa área de formação, que a gente viesse para poder esclarecer algumas dúvidas com relação a esse projeto. Como o nosso escritório advoga também para uma associação de câmaras municipais, que é a Avervales, que tem sede em Teófilo Otoni, então nós acompanhamos esse tipo de situação o tempo todo. Por isso nos foi solicitada uma análise o mais profunda possível desse projeto que está em discussão na noite de hoje. Mas inicialmente eu gostaria de pedir a cada um de vocês que estão aqui, para que a gente pudesse continuar tendo esse espaço de debate saudável dentro da Câmara. Esse espaço de debate que tem sido, na verdade, um oásis dentro desse horizonte de tantas incertezas que nós temos acompanhado no cenário nacional. São tantas incertezas, tantas angústias, que seria muito bom, muito saudável, se nós pudéssemos continuar tendo espaços como esses, onde as pessoas se manifestam, onde os vereadores se manifestam, onde as leis são debatidas. Então, inicialmente, eu gostaria de convidar todos vocês, os 9 vereadores, a assessoria da casa, o Dr. Miller, a doutora Thaisa, que sempre nos auxilia aí, também o Anísio, que não está presente hoje, mas irmanados com essa comunidade de Rubim, que nós possamos enfrentar esse desafio, porque os tempos são sombrios. São direitos e mais direitos sendo alterados, terceirização, reforma da Previdência, um mundo de coisas acontecendo que impacta na vida de cada um de vocês. E lá a gente não tem tanta voz, mas aqui vocês têm. Então, por isso, eu chamo a atenção, a máxima atenção, para esse ato da mesa diretora que propôs um projeto que vai reduzir o próprio salário, o próprio subsídio. Subsídio é uma palavra mais técnica, mas é a mesma coisa de salário, só que para os servidores aí, os seus representantes, os vereadores. O que ocorre é que no ano passado, a Câmara Municipal apresentou um projeto de lei, e esse projeto de lei pretendia fixar o subsídio, o salário dos vereadores para os próximos 4 anos. Então a primeira coisa que nós temos que defender, essa é a nossa defesa, é que o vereador tem sim que receber um vencimento, porque ele dedica sim para trabalhar em prol da população, e cabe a cada eleitor cobrar do seu vereador, cobrar o trabalho dele, e não apenas dizer, não, vai trabalhar de graça e eu quero resultado. Porque quando você é empregado, você quer receber pelo seu trabalho. Mas quando você é patrão, e esse é o caso, você tem que cobrar do seu funcionário. E cada um desses 9 vereadores é funcionário do povo. Se o povo não cobra, se o povo não acompanha o trabalho, se não vem à Câmara Municipal, se não acompanha as decisões, ele não está acompanhando o trabalho do seu funcionário. Então precisa fazer esse acompanhamento. Quando a Câmara Municipal, por ato do presidente da casa à época, propôs esse projeto, a primeira coisa que nós identificamos, e aí eu já entro na questão jurídica, mas sem trabalhar muito em artigos, mas o primeiro erro técnico que nós observamos é que você, quando utiliza um projeto de lei para debater um assunto que é matéria interna da Câmara,
você está ferindo a lei orgânica do município. Porque a lei orgânica do município diz que os projetos de interesse da Câmara são tratados através de projeto de resolução. Qual que é a diferença disso, senhores vereadores? A diferença é que no projeto de resolução, a Câmara inicia o processo e conclui o processo com a promulgação desse projeto de resolução, que passa a ser resolução. O projeto de lei, por outro lado, ele pode até iniciar na Câmara, mas ele só vai se transformar em lei se houver a sanção, a palavra é essa, sanção do Executivo, ou se o projeto voltar para a Câmara sem ter sido sancionado e a Câmara aí sim promulgar esse projeto de lei e ele se transformar em lei. A primeira crítica que nós fizemos então a esse projeto é que ele deveria ser projeto de resolução, porque a lei orgânica do município assim define. Mas superado isso, foi projeto de lei, a iniciativa da mesa diretora, tinha um outro erro técnico, porque o regimento da casa diz que para ter validade um projeto de lei ou de resolução de iniciativa da mesa, ele tem que ser assinado por duas pessoas, o presidente e o secretário. E por que isso? Porque senão não é mesa. É presidente. E o presidente agindo individualmente ali, ele está agindo como vereador. Então, a segunda observação que nós fizemos no projeto apresentado no ano passado é que ele viola também essa formalidade que não tem maiores consequências não, porque depois passa para o plenário. Mas aí nós chegamos no ponto que realmente importa. O projeto foi apresentado à Câmara tempestivamente, senhores vereadores. Ele foi apresentado bem antes do período eleitoral. O problema desse projeto é que ele ficou, eu não vou entrar no mérito de por que ele ficou guardado. Eu não vou entrar no mérito. E até peço que vocês também compreendam que esse espaço aqui, para que ele continue sendo democrático, a gente tem que respeitar as autoridades constituídas. Porque cada um desses vereadores que tem aqui tem um universo de pessoas que confiou neles. Então, se você quer que as leis sejam respeitadas, vamos respeitar as autoridades que foram constituídas. Esses vereadores, ou o grupo daquela ocasião, daquela legislatura, deixou o projeto guardado durante alguns meses. E no dia 27 de dezembro de 2016, o projeto foi colocado em votação e foi aprovado, fixando o vencimento, ou seja, o salário, o subsídio dos vereadores para o período 2016, aliás, 2017, 2020. E ali nós enfrentamos alguns problemas, sim. E esses são os verdadeiros problemas desse projeto, senhor presidente. Por quê? Naquela ocasião, já se sabia quem tinham sido os eleitos. Então, naquele momento, quando o vereador dizia sim ou não ao projeto, ele já sabia se aquilo o beneficiava imediatamente ou se não beneficiava. E o que a lei diz? A Constituição Federal diz que nós temos um dos princípios mais sagrados da administração pública. É o princípio da moralidade. E além desse princípio, bem próximo dele, inclusive no mesmo artigo, tem outro princípio, impessoalidade. Então, toda vez, senhores vereadores, que a gente tem uma legislação que nos interessa diretamente, a pergunta é: estamos ali votando com impessoalidade? Se vossas excelências responderem que sim, a norma vai ter validade. Mas a legislação, ela às vezes é controversa, sim. Eu conversava mais cedo com o doutor Ciro, combativo advogado aqui da cidade de vocês, e ele dizia para nós da tese que foi defendida à época, tese razoável sim, e que diz que pode ser votado. Às vezes nós temos, senhor presidente, um conflito de legislações.
Isso é o Brasil, muitas leis e por isso às vezes há conflitos. E quando nós temos esses conflitos, parte se filia a um lado, parte se filia ao outro lado, e vai depender do conhecimento técnico de cada um para escolher ou a corrente majoritária, porque os tribunais já estão assim entendendo, ou tentar abrir uma nova corrente que pode passar a ser majoritária. O primeiro ponto que tem que se observar é que no direito, diferente das outras áreas, especialmente matemática, senhor presidente, a soma nem sempre dá o resultado esperado. Na matemática, e aqui eu tenho o psicólogo, né, Arthur, ele deve estar fazendo uma leitura minha aqui agora, fazendo uma meditação mais profunda. Mas, o que nós temos é que, quando você pega numa situação dessas, em que existem vários apontamentos, várias possibilidades, realmente para o jurídico fica mais tranquilo para trabalhar. Porque para o jurídico ele pode dizer, olha, nós temos essa possibilidade, é a sua escolha, ou essa possibilidade. No caso desse projeto, as possibilidades eram ir contra o Tribunal de Contas, ir contra o Supremo Tribunal Federal, que já analisou a matéria, e contra praticamente todas as câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e dizer que o projeto era válido. Filiando-se em uma corrente que está vindo de São Paulo, que tem entendido um único julgamento, que tem entendido possível essa alteração do subsídio dos vereadores depois ou dentro do período eleitoral. É uma escolha, uma balança. De um lado você tem o STF, o Tribunal de Contas, as câmaras dos tribunais de Minas Gerais dizendo que não pode, mas do outro tem um voto divergente dizendo que é possível. Mas é uma escolha. E quando os legisladores dessa casa, naquela legislatura, decidiram optar por aquele lado da balança que no momento é menos expressivo, surge para a gente o desafio de analisar essa legislação e analisar se essa legislação deve continuar valendo no ordenamento jurídico. Qual o problema disso tudo, senhor presidente? É que cada vereador que vai votar tem que fazer uma opção. Ele pode decidir pagar para ver e tentar barrar esse projeto e assumir também as consequências, ou ele pode tentar se eximir ao máximo possível disso. A orientação nossa é de que às vezes não compensa pagar para ver. Só que nesse caso ainda é mais grave o erro que o projeto de lei 07/2016 traz. Esse projeto de lei votado no ano passado, assim, por mais absurdo que pareça, mas no próprio projeto já dizia assim, não pode ser votado no período depois das eleições. Aí complica. Se o próprio projeto está aqui, está em mãos, ele está dizendo, olha, assim que vai ser o aumento, o vencimento vai funcionar dessa forma, porém, não pode ser votado depois das eleições. E ele fala ainda por que não pode ser votado, Carlos. Ele já diz aqui, olha, não pode ser votado porque o STF já analisou essa situação e já entendeu que se votar depois das eleições, já sabe quem ganhou. Já sabe quem está sendo beneficiado, fere a impessoalidade, fere a moralidade. Então, quando o projeto expressamente disse que não podia ser votado, e aliado a isso, nós temos o posicionamento dos tribunais, tem que se analisar se compensa pagar para ver. Por quê? E aí nós trazemos como exemplo um caso da cidade de Guaxupé. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar. A cidade de Guaxupé, os vereadores fizeram a mesma coisa. Votaram a legislação, e eu já estou encerrando. Votaram a legislação no final do ano, aumentando os vencimentos. Isso foi para a justiça. Os bens dos vereadores foram todos bloqueados. Os bens dos vereadores ficaram bloqueados por 4 anos. Em outubro de 2016, saiu a sentença. E a conclusão da sentença foi: os vereadores
perderam o mandato, ficaram impossibilitados de tentar novamente a candidatura nos próximos 8 anos, eles tiveram que devolver o valor que tinham recebido indevidamente e foi aplicada uma multa de 2 vezes esse valor. Então, o valor mais 2 vezes esse valor. Eles ficaram impedidos de contratar uma administração pública por um período, salvo engano, de 8 a 10 anos. Então, é o famoso pagar para ver, estando do lado da balança que está no momento menos favorável. Por isso, senhoras e senhores, e já concluindo, o nosso posicionamento jurídico da Vervales é no sentido de que, e também filiando a isso o posicionamento do Dr. Miller Quaresma, do escritório Fortunato Quaresma, o nosso posicionamento é no sentido de que compete a essa casa apreciar essa matéria. A decisão é de cada um dos senhores, da senhora Ivone, né? É cada um dos vereadores que vai tomar essa decisão. Se ele quer pagar para ver, se ele quer um tempo maior para pensar, é possível. Vocês são autoridades, vocês foram constituídos para estarem aqui. E vocês vão ter o poder, viu, Carlos, de decidir se querem continuar correndo risco. Inclusive, na última reunião, salvo engano, alguns vereadores já informaram expressamente que, independente da lei, salvo engano, foi o Romilson, foi? Bruno, o Carlos, o Roca e o Armando, que já informaram na reunião anterior: olha, independente de qualquer coisa, eu já não quero continuar recebendo, porque quanto mais receber, maior pode ser o tamanho da multa, maior o valor para devolver. E como eles não estavam aqui na época que foi votado, eles falaram: bom, eu não tenho nada a ver com isso, cheguei aqui, a lei estava errada e eu quero que se corrija. Então, senhoras e senhores, concluindo, eu agradeço mais uma vez a atenção, agradeço ao presidente Bruno pela oportunidade e pela coragem que tanto ele quanto essa mesa diretora teve de trazer um assunto tão complexo desses para ser debatido aqui. É um assunto complexo, é tirar do bolso R$800 todo mês e devolver para a Câmara, falar: esse dinheiro não me pertence, porque ele foi votado de maneira indevida. Então, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, peço que cada um reflita dentro das suas possibilidades. O nosso posicionamento não é o senhor da razão, nós não sabemos tudo. O escritório Fortunato Quaresma está aí para aprender também com vocês, mas nesse caso específico, nós, enquanto jurídico, preferiríamos não enfrentar uma corrente tão grande de entendimentos que tem dizendo que esse projeto não deveria ter sido aprovado no período em que foi aprovado. Não discuto o valor, mas digo que é o projeto de lei que disse que ele não poderia ser aprovado nessa época. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção de todos, mais uma vez parabenizo todos vocês, e continuem assim. Deus abençoe, que a gente possa ter várias reuniões nesse sentido, esclarecedoras, para avançar cada vez mais a cidade de vocês, rumo ao desenvolvimento, rumo ao progresso. Muito obrigado. Obrigado, Toricios. A reunião extraordinária não pode, viu? Só na ordinária mesmo. O projeto em discussão, e o vereador Valdeci vai dar a palavra aí, pode ficar à vontade. Boa noite a novos colegas, a plateia que nos assiste. Eu sei que a reunião, presidente, é uma reunião extraordinária, mas a gente participou da votação desse outro projeto, onde a assessoria jurídica nossa estava acompanhando, e ele está aqui. Eu gostaria, se for possível, se abrisse um espaço para ele dar um esclarecimento sobre o projeto, doutor Ciro. O vereador Valdeci, a extraordinária não é aberta ao público, não. É o público assistir e ouvir tudo que vai ser decidido aqui, só na ordinária mesmo. Viu? Eu
Eu queria muito. Eu gosto da democracia, eu gosto sim, mas está no regimento isso. Mais algum vereador? Como a situação, a gente está aqui e a gente até debateu com os colegas hoje de manhã, presidente, a gente não é contra de consertar. Se está errado, a gente tem que consertar. Agora, a gente pediria mais um tempo para a gente analisar esse projeto, certo? Porque é um projeto polêmico, né? E eu gostaria de pedir a obra, entendeu? Igual, eu acho que os novos colegas que a gente conversamos hoje, né? Eles também concordam a gente ter mais um tempo, entendeu? Para votar esse projeto. O senhor está pedindo vista do projeto? O senhor está pedindo vista do projeto? Eu peço vista em nome dos colegas, eu, Leizinho, João Valcir, Rio, Romilson. Cada um tem sua palavra, entendeu? O vereador Valdeci pediu vista, é um direito do vereador pedir vista. Ele tem 3 dias de prazo para analisar esse projeto. Mais algum vereador? Vereador Valdeci? Desculpe, João Valcir. Quero cumprimentar os colegas vereadores, o povo que nos prestigia, e dizer ao senhor Valdeci, eu já participei da reunião de manhã, o senhor citou aí, não cheguei agora à tarde, nós reunimos na sala aqui, reunião, eu não participei da reunião de manhã, né? Você está incluído como pedido de vista, mas eu não estava na reunião, não estava na reunião. Eu até peço que não inclui no pedido de vista, porque no meu discurso passado eu falei da importância e o que significa o salário de vereador para mim. E é desse jeito, foi daquele jeito, e é dessa forma. Veja bem, então eu não quero fazer parte dos pedidos de vista do projeto. Não encontro comigo. Obrigado, Vereador, há um pouco momento, entendeu? Eu até te peço desculpa que você não participou de manhã, mas há pouco momento a gente conversou, né? Você falou que estava junto, né? Não, e paralisar melhor o projeto. Mas o que eu estou propondo para você, eu estive presente na reunião de manhã para discutir e dizer. Eu disse que eu achava que tinha que abrir um espaço, foi até a proposta sua, para um debate. Mas quando o advogado disse, o nosso assessor disse, eu parei e imaginei 2 vezes que eu acho que ele não cabe a deixa a você. Lembrando também que eu também não fiz parte dessa reunião de manhã. O vereador Armando quer falar? Boa noite mais uma vez. Gente, é muito gratificante a presença de todos vocês aqui nas nossas reuniões. E nós estamos vivendo exatamente o período da quaresma. Nós estamos vivendo o período da quaresma. E vou deixar bem claro para vocês o meu real posicionamento a respeito do assunto. Por quê? Para não dizer que o Gão do Café, o Bruno, o Romilson, o Rio, o Roca, enfim, os nobres vereadores que vão querer dizer sim ou não a esse projeto. Veja bem, estão dizendo por aí que nós estamos jogando para a plateia, estamos querendo fazer isso para aparecer. Mas como eu disse, nós estamos vivendo o período da quaresma. No domingo de Ramos, Jesus entra aplaudido, louvado em Jerusalém. E na sexta-feira da paixão, ele é crucificado. Por que essa tese, esse lembrete que estou fazendo? Eu cheguei aqui, nessa casa, 1º de janeiro, assumo o mandato como vereador. Chego e encontro o salário de R$ 4.100 brutos. Digamos que eles tenham sido aprovados legalmente.
eu não estaria aqui pedindo para diminuí-lo, não. Deixar bem claro para vocês. Dependesse de mim, ele continuaria nos 4.100. Mas mediante a esse esclarecimento que os nossos advogados, que por sinal já disse aqui em reuniões passadas, são muito competentes, está nos alertando sobre o problema que nós podemos ter amanhã. Que esse amanhã pode ser daqui 5 anos, onde nós não teremos mais nem vereadores, digamos assim, e nem teremos nenhuma sessão jurídica para nos defender perante a justiça. O que eu estou querendo, estou confirmado, estou pleno acordo, é de corrigir o erro, voltar ao salário anterior e receber aquilo que é nosso direito para amanhã, que não venha oficial de justiça, promotor de justiça bater na nossa porta. Não é jogando para a plateia, nem querendo aparecer para vocês, não. É a coisa legal, a coisa como tem que ser. Se vai prejudicar uma secretaria amanhã, que vai ter seu salário reduzido, que vai trazer um transtorno para o prefeito, infelizmente, nós não podemos comprar essa briga, porque é a cabeça principais dos 9 que estão aqui, que estão regendo as leis do momento, que a promotoria vai bater na porta nossa, e não na de vocês, de quem acha A ou acha B. Então, por isso, nós, Bruno, já tínhamos conversado, quando o doutor Messias levantou o assunto, eu cheguei até triste na reunião, que tínhamos orçamentos já, porque a gente, quando é eleito vereador, a porta da gente aumenta, mas aumenta muito, para atender muita coisa, que é daquele dinheiro que ganhou aqui que a gente tira para sustentar, para ajudar. E nem precisa estar falando para o pintor, ajudei da família, ajudei a família A. É através desse dinheiro, gente, que nós também tiramos para estar suprindo essa, porque senão não tem como suprir. Você entendeu? Então, o que nós estamos dizendo é isso. Sou favorável que corrija, como está propondo para nós o doutor Messias. Boa noite a todos. É o que nosso colega Gão disse, nós nenhum está querendo que reduza salário, mas a lei nos força, a lei vai nos penalizar se ficarmos com esse valor. Eu participei da reunião de manhã e participei de uma outra aqui anteriormente, por sinal custou mais por causa disso. Eu volto atrás e quero dizer o seguinte, que eu gostaria de um prazo maior, mas ao mesmo tempo, após a análise, eu gostaria que fosse hoje. Com a palavra o vereador Carlos. Boa noite a todos. Olha, gente, eu quero dizer que quando eu entrei nesse barco, eu já não tinha muita sabedoria sobre ele, como de fato não tenho. Diante dos vereadores aqui mais antigos de mandato, dos próprios colegas novatos, eu quero dizer que eu nunca fui penalizado por nada nessa vida. Toda a vida fui pobre, nunca tive um salário de R$1.000, R$2.000, nem 3. E não vai ser agora que eu vou ser penalizado por uma coisa dessa. Eu nem gosto de tocar em assunto de justiça. Nunca fundei nada errado e não pretendo entrar. Estou aqui para o que deve desde que seja certo. Boa noite a todos. Vereador Reinaldo. Boa noite a todos. Eu já disse na reunião anterior, eu não vou duvidar do doutor ali, também estou de acordo também. Vereador Romilson. Boa noite a todos. Realmente, eles me convidaram hoje para uma reunião. Foi até o colega Nil que convidou para essa reunião, para falar desse fato, para que a gente tivesse um tempo para a gente analisar melhor. Eu até falei com ele que seria certo a gente ter um tempo para a gente analisar, ver o que a gente está fazendo, se é certo ou se é errado. Tive também com outras pessoas de conhecimento melhor que o meu, para saber o que a gente deve, qual a decisão certa que a gente deveria tomar. E as pessoas me aconselharam
dessa forma. Assim como o doutor Messias acabou de falar ali, ele está correto e eu também aceito. Vereador Ivone. Boa noite aos colegas vereadores, às demais autoridades presentes e à população que faz presente. Boa noite. A questão é o seguinte, eu não sou contra consertar o que está errado. Se realmente estiver errado, tem que ser devolvido. Só que pedir vista é um direito de cada vereador. Preste bem atenção, tudo tem que ser analisado. Por mais que tenha uma assessoria jurídica aí, ótima, mesmo que eles dão o parecer que está certo, eu tenho o direito de analisar, de ter tempo para me analisar. Por exemplo, eu quero citar aqui que terça-feira eu cheguei aqui para a reunião, 7 horas da manhã, estava presente na Câmara. E ao eu entrar, a secretária ali, Mara, me disse, ó, o salário de vereador vai baixar. Vai? Beleza. Entrei na outra sala e perguntei à secretária, Thaís, tem alguma coisa relativa a subsídio ao salário do vereador que está falando que vai baixar? Não. Falei, mas por que estão questionando isso? Ela até me disse lá, é que alguém falou isso e isso, que eu não vou citar não. Eu disse, mas não tem nada, tem algo no Ministério Público, tem alguma coisa sobre isso? Não. Então quer dizer, não vai, entendeu? Na hora da reunião, eu recebi aqui o projeto, né? Talvez até para ser votado. Então eu acho assim, foi muito pouco tempo. O parecer do Ministério Público chegou agora, hoje à tarde. Então assim, é um direito, eu como vereador eu tenho, porque assim, os advogados deram aí o parecer, mas na época que eu votei, eu tive também um parecer jurídico. Você entendeu? E eu tenho que confiar no advogado até que prova o contrário. Então assim, eu sou a favor do pedido de vista do vereador Valdeci. Ô, vereador Ivone, não chegou o parecer do Ministério Público aqui hoje não. Chegou um convite para mim, prestar esclarecimento do Ministério Público da votação que foi no ano passado. Parecer. Justamente, para prestar esclarecimento. Então eu creio que eu tenho esse direito de tempo para analisar melhor, você entendeu? E se tiver correto, realmente daqui se você, né? O pedido de vista, vai voltar o projeto, se tiver que ser corrigido, vai ser corrigido. Todo mundo é a favor. Eu sou, se for, eu vou votar a favor, entendeu? Mas é um direito, às vezes as pessoas não entendem, mas é um direito que o vereador tem de pedir vista do projeto. E eu fico com a fala aí do vereador Valdeci. Como eu disse anteriormente, o pedido de vista é direito sim do vereador. Ele tem esse poder para pedir um prazo. É só para registro aqui. O pedido de vista só do vereador Valdeci e do vereador Ivone, né? Só para registrar aqui. E essa vista quantos dias? 3 dias? O prazo é 3 dias. Só que para ser votado tem que ser na próxima reunião, dia 11. Como eu disse na reunião no dia 28, terça-feira, hoje é dia de pagamento dos vereadores, não teria ainda, pelo fato da organização dessa reunião, mas já vou, mesmo sem votar, sem nada, já vou pegar com desconto, não vou receber o aumento que foi feito ano passado, já para me precaver também. E preparar também para devolver o que eu recebi a mais nos 2 primeiros meses. Eu não voto, sou presidente, mas se tiver um empate, meu voto já é sim para a revogação dessa lei. E amanhã, quando eu receber, já vou receber a menos por gastamento. Senhor presidente, Não vou assim. tu me quer falar? Isso. Eu já autorizo também, já desconto também. Agradecer a Polícia Militar. Secretário Baleia. Tá.
Ata da primeira reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Jobim. Aos 30 dias do mês de março, realizou-se na sala das reuniões da Câmara Municipal de Jobim a primeira reunião extraordinária dos vereadores, sob a presidência do vereador Bruno Jardim Henrique. A mesma marcada para 17 horas teve início às 17 horas e 10 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Armando Pereira Filho, Carlos Pereira da Silva, Ivone Rodrigues Coelho, Reinaldo Pereira de Oliveira, Romilson Pereira de Souza, João Valci Ferreira Freitas, Vandeci Ferraz Souto e Vilmar Ferreira Damasceno. Estando todos os vereadores presentes, o presidente abriu a reunião, saudando a todos e pedindo a Deus que iluminasse os trabalhos desta casa. Abrindo a pauta dos trabalhos, o presidente relembrou a todos o motivo da reunião, que é para análise e, se possível, votação do projeto de lei número 3 de 2017, que revoga a lei número 1122 de 2016 e dá outras providências. Em seguida, o presidente solicitou a leitura do ofício convocatório da reunião extraordinária. Todos os vereadores presentes já tinham conhecimento do projeto supracitado. Contudo, devido ao fato de que durante a reunião anterior faltou energia elétrica, o presidente solicitou nova leitura do projeto de lei e da justificativa. Após a leitura, o presidente solicitou ao jurídico da casa que se pronunciasse sobre o projeto. Falando pela Procuradoria da Casa, o Dr. Messias Fortunato esclareceu alguns pontos controversos e se posicionou favorável à aprovação do projeto. Após a manifestação do jurídico, o vereador Vandeci solicitou a palavra e informou que gostaria de um tempo maior para analisar o projeto e esclareceu que falava também em nome dos vereadores João Valci, Ivone e Vilmar. O vereador João Valci esclareceu que o vereador Vandeci não falava por ele e que é favorável à aprovação do projeto. Os vereadores Romilson, Armando, Carlos e Reinaldo se pronunciaram favoráveis à apreciação do projeto. A vereadora Ivone endossou o pedido de vista. O presidente concedeu vista pelo prazo de 3 dias. Finalizando, o presidente Bruno esclareceu que, apesar de não ter sido aprovada a proposta, e ele só vota em caso de empate, já adiantou que será favorável à aprovação do projeto e quer que seja feito o desconto no pagamento desse mês. No mesmo sentido, se posicionou o vereador João Valci. Não havendo mais nada a se tratar, o presidente deu a reunião por encerrada e agradecendo a presença de todos. Eu, Armando Pereira Filho, primeiro secretário desta casa, lavei a presente ata que, após lida e discutida, se aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores presentes. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Jobim, 30 de março de 2017. Primeira reunião extraordinária. A ata está em discussão. A ata está errada, aí não tem minhas palavras. Eu gostaria de colocar essa integral minhas palavras. Na próxima correção, aí não. Na próxima correção, depois ela Não, eu prefiro agora. Eu também gostaria de Não explicar as minhas falas. Não tem nada de minhas falas. Só fala. Mais suspenso, 10 minutos. O secretário vai ler a ata com correção. Ata da primeira reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Jobim. Aos 30 dias do mês de março, realizou-se na sala das reuniões da Câmara Municipal de Jobim a primeira reunião extraordinária dos vereadores, sob a presidência do vereador Bruno Jardim Henrique. A mesma marcada para as 17 horas teve início às 17 horas e 10 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Armando Pereira Filho, Carlos Pereira da Silva, Ivone Rodrigues Coelho, Reinaldo Pereira de Oliveira, Romilson Pereira de Souza, João Valci Ferreira de Freitas,
Vandeci Ferraz Souto e Vilmar Ferreira Damasceno. Estando todos os vereadores presentes, o presidente abriu a reunião, saudando a todos e pedindo a Deus que iluminasse os trabalhos desta casa. Que é para análise e, se possível, votação do projeto de lei número 3 de 2017, que revoga a lei número 1122 de 2016 e dá outras providências. Em seguida, o presidente solicitou a leitura do ofício convocatório da reunião extraordinária. Todos os vereadores presentes já tinham conhecimento do projeto supracitado. Contudo, devido ao fato de que durante a reunião anterior faltou energia elétrica, o presidente solicitou nova leitura do projeto de lei e da justificativa. Após a leitura, o presidente solicitou ao jurídico da casa que se pronunciasse sobre o projeto. Falando pela Procuradoria da Casa, Dr. Messias Fortunato esclareceu alguns pontos controversos e se posicionou favorável à aprovação do projeto. Após a manifestação do jurídico, o vereador Vandeci solicitou a palavra e informou que gostaria de um tempo maior para analisar o projeto e esclareceu que falava também em nome dos vereadores João Valci, Ivone e Vilmar. O vereador João Valci esclareceu que o vereador Vandeci não falava por ele e que é favorável à aprovação do projeto. Os vereadores Romilson, Armando, Carlos e Reinaldo se pronunciaram favoráveis à apreciação do projeto. O vereador Vilmar participou de 2 reuniões na data de hoje sobre o assunto desse projeto, sendo que após a análise, como na reunião anterior a essa, se decidiu pela votação nesta data, e esclareceu ainda que não é nenhum gesto de bondade, mas é a lei que força e a lei que vai penalizar se ficarem recebendo esse valor. O vereador Armando esclareceu que entende que o vereador tem o direito de receber pelo trabalho e que, se tivesse sido votado corretamente, ele não pediria para diminuir, mas como entende que foi votado errado, deve ser revisto. A vereadora Ivone endossou o pedido de vista, esclarecendo que tinha dúvidas sobre o projeto e que tomou conhecimento do mesmo no dia da reunião anterior, na hora da reunião. Destacou que naquela ocasião esteve na Câmara pela manhã buscando informações sobre o projeto, mas não havia nenhuma informação. Esclareceu também que é direito do vereador fazer o pedido de vista sempre que tiver alguma dúvida e que vai exercer esse direito juntamente com o vereador Vandeci. O presidente concedeu vista pelo prazo de 3 dias. Finalizando, o presidente Bruno esclareceu que, apesar de não ter sido aprovada a proposta, ele só vai votar em caso de empate. Já adiantou que será favorável à aprovação do projeto e quer que seja feito o desconto no pagamento desse mês. No mesmo sentido, se posicionou o vereador João Valci. Não havendo mais nada a se tratar, o presidente deu a reunião por encerrada, agradecendo ao presidente de todos. Eu, Armando Pereira Filho, primeiro secretário desta casa, lavrei a presente ata, que após lei discutida será aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores presentes. Sábado, as reuniões da Câmara Municipal de Urbim, 30 de março de 2017. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata está aprovada. Boa noite, gente. Obrigado aí pela espera. Desculpe aí. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos.